Bem-vindos ao Endocast, podcast que transforma a saúde da mulher com ciência e nutrição. Hoje, nós estamos aqui para... O episódio de hoje é para a gente conversar sobre um assunto que está extremamente em alta e a gente vai falar sobre emagrecimento com os análogos de GLP-1. Para falar sobre esse tema, claro que eu precisava trazer os melhores, as minhas referências, e hoje a gente tem aqui o Dr. João Fonseca, que ele é especialista em menopausa e emagrecimento, e Jaque Andrade, que é referência em emagrecimento feminino também. Eu vou deixar que eles se apresentem e já vou falando que hoje a gente vai além do básico. A gente vai ter muito conteúdo de qualidade baseado em ciência. Vamos lá, primeiras damas. Então, sou Jaqueline, personal trainer. Há 4 anos, né, devido a muitas mulheres me procurarem pela questão da depressão, ansiedade, né, a questão também de ter endometriose, né, me fez com que eu trabalhasse com o público feminino. E aí, a questão maior delas é sempre a questão da dor, né, de não conseguir emagrecimento. Então, eu pensei e analisei que eu deveria realmente trabalhar com o público feminino. Doutor João, fique à vontade. Bom, eu sou o Dr. João Fonseca, sou médico, trabalho com emagrecimento, menopausa, terapia hormonal, a parte de nutrologia também. Minha missão, eu tenho como melhorar a vida das mulheres, né, através da mudança do estilo de vida, através, digamos, da nutrição, né, mostrar para a mulher que, na verdade, a menopausa ela não é o começo do fim, mas é uma nova oportunidade para talvez pela primeira vez na vida delas, elas se tornarem prioridade. Eu entendo que as mulheres, muitas vezes, antes delas serem elas mesmas, elas são mães, né? São filhas, são esposas, e é muito frequente eu ter esse padrão no meu consultório justamente de mulheres que se esqueceram delas, né? Então, minha missão é realmente mostrar para elas que em algum momento elas têm que se tornar prioridade também, até para elas poderem, né, ter uma autonomia, um envelhecimento, né, saudável, né, e também poder ser melhor mãe, ser melhor esposa, né, mas muito mais por elas do que pelos outros, né. Logicamente que a mulher ela tem uma função muito importante nessa parte da casa e da sociedade também, mas a gente precisa mostrar que a mulher como ser humano tem que ser prioridade, depois vem as outras funções, né. Hoje a gente fala muito no conceito, em longevidade, né? Mas não adianta só viver mais, né? A gente tem que buscar viver melhor, né? Com esse tema sobre o emagrecimento e os análogos, eu abri uma caixinha essa semana e foi recorde de perguntas, assim, porque as pessoas estão sedentas, né, desse conteúdo. E aí eu gostaria, doutor, que o senhor falasse para a gente o que são os análogos e por que eles se tornaram tão falados, né? Sim. Os análogos são medicações que, quando a gente fala dos análogos de LP1, né, e a gente está diretamente falando da semaglutida, né, que é conhecido como Ozempic, ou o Wegovy, né, que muda só a questão da dosagem, e também da tirzepatida, que seria o Mounjaro, o nome comercial, né. São medicações com mecanismos diferentes, porém, né, digamos que a tirzepatida ela é como se fosse um avanço em relação à semaglutida, né. Elas são o que a gente chama de incretinamiméticos, né. As incretinas elas são importantes porque elas regulam o metabolismo da glicose no nosso corpo, né, estimulando a secreção de insulina e, consequentemente, baixando os níveis de açúcar no nosso sangue, né. Então, a semaglutida já está no mercado já há bastante tempo, né? O Ozempic já está no mercado há bastante tempo, né? E realmente, quando a tirzepatida chegou, né, o Mounjaro, mudou completamente a questão do emagrecimento. Por quê? Porque ela vai além do emagrecimento, né? Hoje em dia, se a gente for falar de mecanismo de ação, né, no corpo, né, a tirzepatida especialmente, ela vai muito além da questão do emagrecer, da supressão do apetite, né? Ela melhora o mecanismo do circuito de recompensa, então a gente vê muito esse padrão de fome hedônica que a gente chama, que é a fome relacionada com sentimentos. Então é muito comum a gente ver esse padrão
e mulheres, principalmente, que chegam em casa às 6 horas da tarde, depois de um dia completo, digamos, de trabalho, e aí realmente vê a situação que elas estão, né? Começam a pensar sobre a vida, e aí o grau de ansiedade aumenta, Buscar uma né? recompensa ali na. E daí busca a recompensa na comida, né? Então, um dos mecanismos de ação da tisepatida é justamente, digamos, ajustar esse circuito de recompensa, né? Existe também a questão de aumento de fatores protetores do cérebro. Então, assim, se a gente for falar, né, estritamente do emagrecimento, as duas são ótimas, né? Mas a tisepatida hoje em dia, ela vai muito além do emagrecimento. Ela realmente proporciona com a indicação adequada, né, avaliando tudo, tendo um acompanhamento multidisciplinar, médico, nutricionista, ela pode ter vários benefícios que vão além da recomposição corporal e do emagrecimento. Tá, quais são as contraindicações claras dela? Bom, as contraindicações claras, né, temos duas, né, diabetes tipo 1, tá? E a outra que é o carcinoma medular de tireoide, tá? E aí é importante esse entendimento das contraindicações, né, para você não acabar prejudicando a pessoa, né? Em relação ao carcinoma, é um carcinoma bem específico, né? Então, eu já tive particularmente paciente que tinha carcinoma medular, então não pôde fazer o uso, né? Então, saber entender essas questões antes de fazer a prescrição é extremamente importante, e aí vem mais ainda a importância do médico, né? Reconhecer, entender, estudar o medicamento antes de qualquer prescrição, e logicamente que do mesmo jeito que vem os benefícios, né, em relação à medicação, a autoprescrição continua sendo um problema, principalmente aqui no Brasil, né? Sim. Então, a gente precisa ter cuidado com essas questões, e de novo, tanto a parte nutricional quanto a parte médica, elas são essenciais para a gente poder ter os benefícios que a droga pode oferecer, né? Quando bem indicado, né, eu sempre falo assim, que o medicamento ele pode abrir a porta, né, mas quem decide aquele caminho que vai seguir é o paciente, e é nesse sentido que a gente vê a importância da equipe multi. Por isso que eu sempre bato na tecla da equipe multi, né, porque falando nutricionalmente, o que a gente percebe é que na tisepatida, pelo menos no consultório, eu percebo um paciente que ele tem muito menos efeitos colaterais, que ele tem durante o uso, ele sai daquele efeito, né, do craving, daquele desejo. Eu digo, os pacientes não têm o craving por uma salada, mas tem pelos alimentos extremamente palatáveis ali, pelos doces, pelos alimentos gordurosos, né? E quando eles estão em uso da medicação, isso vai estabilizar, e a gente faz um trabalho interessante de reeducar aquele paciente, né? Eu falo que é como se a medicação ela fosse uma mola, né? Que o paciente enxergue a medicação como uma mola para que ele dê um impulso e durante o uso ele mude estilo de vida, né? Exato. Fica à vontade. Exatamente, né? E esse é um ponto importante que você mencionou, é como eu comento com eles, né? A medicação, ela te permite errar, né? No bom sentido. Ela lhe dá tempo para você se habituar, né? Para você criar novos hábitos, e lhe dá o luxo de poder errar em certas situações, porque digamos que ela está, desde o ponto de vista metabólico, lhe ajustando, né? Então, essa digamos, permissividade e também de tempo, né? Como ela lhe dá tempo, né, para você se habituar, é importante o paciente ter essa noção para também, em algum momento, a gente fazer a transição e não ter a necessidade da medicação, né? Exatamente. Então, a medicação lhe dá tempo, e a gente sabe que hoje em dia tempo é precioso, né? Então, ela lhe dá tempo para você criar novos hábitos, né? E a partir desse tempo, com o desmame, que também é importante, a gente conseguir não precisar mais da medicação como, digamos, uma forma de ter um metabolismo adequado, né? Isso, como nutricionista, principalmente nutricionista de mulheres, por isso que eu fiz questão que Jaque tivesse aqui, porque eu percebo muito que quando a gente estava ali no pico da semaglutida, que vinha a medicação oral, eu tinha pelo menos muito paciente com muita queixa e com muito efeito colateral. Com a tisepatida, eu percebo mais assim,
as consequências que aquele paciente que não fizer o tratamento adequado, ajustado, ele pode ter, principalmente depois, né? Ou é um paciente que ele pode chegar no treino lá com Jaque e ele não arrumou a cabecinha, então ele acha que o não comer é que vai fazer emagrecer, então ele vai fazer uma restrição calórica absurda, vai chegar lá e não vai render, né? E vai ficar faltando energia mesmo, né? É um paciente que pode gerar uma sarcopenia ali, uma desnutrição oculta. Então, são esses cuidados hoje, porque hoje a maioria dos pacientes que são bem orientados, eles estão na tisepatida, né? Então, são os cuidados nutricionais que a gente vai tendo. E durante esse período, a gente trabalhando, de fato, a nutrição comportamental. Eu digo que é um tempo, eu falo assim, a gente tem uma janela de tempo interessante ali para que você mude os seus hábitos, né? Porque reaprenda a comer, reaprenda entre num estilo de vida novo, porque isso vai te gerar o benefício total da medicação, né? Foi a mola que te tirou, foi um paraquedas, né? Que o médico te deu, mas aí use o paraquedas, porque se não for assim, você vai ter o reganho. E a maioria das caixinhas, a caixinha de perguntas que eu abri, acho que 80% eram preocupados com o reganho. E aí eu sempre falo assim, o paciente que está muito preocupado com o reganho, talvez ele não tenha entendido qual é o objetivo da medicação, né? Porque se ele fizer da forma correta, da forma multidisciplinar, da forma acompanhada, ele provavelmente não vai ter esse reganho. Eu vou deixar Jaque falar um pouquinho como é esse paciente lá na ativa. Falando em reganho, inclusive, eu tive uma aluna que ela fez, né, o uso das medicações, e aí ela não estava treinando, né, ela começou depois comigo, ela me conheceu, inclusive, pelo Instagram, e aí ela contou a história dela, que ela fez, né, um acompanhamento com o médico, tudo certinho, porém, ela não tinha uma alimentação adequada e ela não fazia exercício físico. E aí ela se frustrou depois, porque ela conseguia emagrecer um pouco, né? Apesar de não estar treinando e tendo uma alimentação adequada. Mas ela totalmente ganhou tudo que ela perdeu e mais um pouco, né? E aí eu falei pra ela que é um combo, né? A gente tem que ter uma vida ativa com exercício físico, tem que ter a parte nutricional e tem que ter acompanhamento como médico, né? E é interessante, como o doutor falou, que tem que ter o desmame, né? Devagarinho ali, para você realmente se adaptando, seu corpo ir ajustando, para você não ter muitos efeitos colaterais e não ficar também independente da medicação, né? E aí, o que elas se queixam diariamente comigo? A questão da indisposição, realmente. O enjoo, fica com ânsia de vômito, né? E aí eu falo, mas vocês têm que treinar, no mínimo, pelo menos 3 vezes na semana. Coloque como objetivo, Jaque, mas eu não consigo, eu me sinto muito indisposta. Aí eu falei, tudo também vem da parte mental, né? Mental e nutricional ali ajustados, né? Sim, aí eu falo, coloque como objetivo pelo menos 3 vezes na semana, ir na academia, começa fazendo um treino mais leve para você se adaptando. Na segunda semana, você vai aumentando devagarinho a sua carga ali, claro que respeitando, né, a execução do movimento, respeitando também o tempo que você estava parada, mas se permitir realmente evoluir, né? Então, as questões mesmo, as reclamações que elas trazem para mim é a questão da indisposição realmente, né? E a questão também da dificuldade do emagrecimento, mesmo tomando a medicação. Mas aí eu descobri que não é só a questão da medicação, é por não estar treinando adequadamente. Né? E como é sua experiência quando você vê que, atrelado à nutrição, porque eu recebo também muita paciente automedicada, né? Sim. E aí eu percebo, assim, total diferença, né, no prognóstico de um paciente que ele veio bem orientada que ela veio bem orientada pelo médico, que ela entende a importância da atividade física e que ela me procura para fazer os ajustes nutricionais. Sim. Porque a gente tá para o paciente, para qualquer queixa. Então, se ela constipou, se ela teve diarreia, se ela teve náusea, a gente tem estratégia para tudo, Sim. né? Então, a paciente que chega no treino e ela não tá rendendo e ela tá indisposta e ela sente vontade de desmaiar, a gente tem. E quando a gente não consegue, na alimentação, a gente vai buscar na suplementação, Sim. né? Então, esse manejo, quando é em conjunto, eu acho que é o segredo do sucesso, né? É o segredo do sucesso, com certeza. Eu percebo, assim, final de semana, né?
Aí eu, como é que foi o final da semana? Ai, já que eu não consegui seguir minha dieta e tal. Porque na segunda-feira o rendimento não é o mesmo, né? Aí eu falo, é importante que você mantenha a sua dieta certinha. Claro que pode ter um momento ali que você pode tirar uma alimentação, né? Uma refeição para fazer com seus familiares, mas dê prioridade em comer algo saudável, né? Para que você realmente não possa, tipo, errar muito na questão da dieta e possa render realmente no seu treino, né? Exatamente. E aí eu percebo que a diferença é muito grande mesmo. Diferente da paciente, né, da aluna que tem uma alimentação adequada. Tipo, as dores diminuem, né? A ânsia de vômito já não é a mesma coisa. E elas conseguem realmente ter essa questão da frequência quando tem uma alimentação adequada. Eu sempre falo exatamente isso, assim, de garantir esse aporte, né? Na nutrição, eu faço um trabalho bem focado também para a suplementação, né, de aminoácido, do que aquele paciente precisa para que a gente não perca peso, né? Porque as Sim. pessoas muitas vezes estão procurando a medicação para perda de peso, né? E a gente pensa no emagrecimento, né? Quando eu penso nessa mulher, como eu atendo mulheres, sou nutricionista de mulheres, né? Eu penso nessa mulher com um emagrecimento de fato saudável, com essa mulher com uma composição corporal melhor, com qualidade de emagrecimento, né? Aí eu queria saber do Dr. João, até quando, né, esse medicamento é eficaz sem essa mudança de estilo de vida? Na verdade, sem a mudança no estilo de vida, você está se sabotando, né? E o pior, está sabotando sua saúde. A medicação em si, né, quando a gente fala sobre o emagrecimento saudável, como você falou, e a baixar o peso são coisas completamente diferentes, né? O baixar de peso, ele é simplesmente uma questão de matemática. Você faz restrição calórica e você vai baixar de peso, né? Logicamente que existem as oscilações, principalmente na mulher, por conta do ciclo menstrual, que a mulher tem essa peculiaridade, né? Mas em relação o emagrecimento saudável, se a gente for identificar tudo, né, não se resume só à balança, né? A mulher tem uma maior prevalência de desbiose intestinal. Qualquer pessoa que esteja com sobrepeso, ela tem um ambiente inflamatório, né? Ela tem um ambiente no corpo de realmente inflamação crônica de baixo grau. Isso faz com que toda a questão metabólica dela não funcione de uma maneira adequada. O tecido adiposo, né, que são as células da gordura em si, ao invés dela funcionar de uma maneira adequada, elas já não funcionam, elas acabam até prejudicando, né, produzindo substâncias que acabam, né, causando um mal na pessoa, né, desde o ponto de vista molecular. Então, assim, a mulher também tem uma maior prevalência de doenças na tireoides, então toda a questão hormonal também. Se você for falar da menopausa em si, aí a gente pode ficar horas aqui falando só sobre disfunções metabólicas relacionadas à deficiência do estrogênio e à falta de reposição hormonal, né? Então, assim, o emagrecer de uma maneira saudável, você tem que ver a paciente como um todo, né? Então, desde o ponto de vista hormonal, metabólico, comportamental, entender ela como pessoa, né? Ver também o contexto que ela está inserida. A gente sabe que mulheres e homens também em profissões, né, em ocupações com alta carga de estresse têm uma menor adesão ao tratamento, tem um número maior de recaídas. Então, assim, existe uma diferença abismal entre baixar de peso, simplesmente, né, e emagrecer com saúde. E aí, quando a gente fala estritamente sobre a mulher, também tem a questão da sarcopenia, como você já mencionou, né? Tem 3 coisas que a gente precisa proteger a mulher por conta do hipoestrogenismo na transição menopausal na menopausa. Doença cardiovascular, a tisapatida já tem estudos mostrando um certo grau de proteção cardiovascular, tá? Inclusive, semana passada saiu um estudo muito interessante sobre remodelação e proteção cardíaca para pacientes com insuficiência cardíaca, mas com fração de ejeção preservada, né? Osteoporose, né? Então, uma das coisas que a gente precisa proteger a mulher é a osteoporose. Então, toda a questão do metabolismo ósseo estradiol está diretamente relacionado, né? E demência, né? Então, assim, também tem estudos já mostrando, né, um fator protetor através da tisepatida. Então, assim, quando a gente fala sobre o mundo da mulher e a medicação, né, é uma medicação fantástica. Porém, a gente precisa avaliar, ver as contraindicações, ver a parte comportamental da mulher, porque não deve ser um atalho, né, deve ser uma ferramenta. São coisas completamente diferentes. Quando a gente percebe esse perfil de mulher muito ansiosa, que realmente
tem que nivelar as expectativas, né? Eu acho que uma das nossas funções é justamente nivelar as expectativas para poder também fazer com que a mulher não se frustre durante o tratamento. Não é fácil, eu sempre falo para elas, não é fácil. Eu entendo completamente que não é fácil, entendeu? E é por isso que eu tô sempre disponível, porque eu entendo que não é fácil. A mudança, qualquer tipo de mudança exige bastante coragem, né? Então, eu entendo que não é fácil e a gente está para amenizar, né? Para deixar um processo que já é difícil ser um pouco mais leve. Então, são várias questões que nós, como profissionais da área da saúde, a gente precisa ter uma comunicação aberta e sempre presente com as nossas pacientes, né? Exatamente, até porque o remédio sozinho ele não vai conseguir sustentar esse resultado, né? De forma alguma. O remédio ele vai mascarar muitas questões que não estão sendo ditas, né? Exatamente. Então, principalmente quando a gente fala da parte comportamental, né? A gente precisa entender os gatilhos que estão levando a essa mulher a se comportar dessa forma, né? E principalmente quando a gente pega a mulher que já vem há bastante tempo agindo dessa maneira, né? Frustrada, né? Cansada. Eu recebo muita paciente já poliqueixosa, já muito, muito cansada, entendeu? Que de um dia para o outro quer uma solução. Então a gente precisa identificar esse padrão e mostrar para ela que na verdade a mudança vem dentro dela, né? A medicação vai ajudar. É como você falou, a gente mostra o caminho, mas quem vai caminhar é ela, né? E aí ela vai precisar também se decidir qual caminho ela vai tomar e como ela vai caminhar, né? Essa semana semana passada eu peguei um caso bem interessante de uma paciente, assim, extremamente frustrada, porque ela já tinha tentado milhões de vezes, né? E aí ela, inclusive, desenvolveu um trauma com a nutrição, porque ela disse que a última nutricionista que ela fez uma restrição tão absurda que virou até um meme entre a gente, que ela só podia comer 3 morangos e ela com uma obesidade bem importante, e ela começou a passar mal. Ela disse, eu não tinha energia para nada. Se eu fosse no supermercado, eu desmaiava. Qualquer coisa que eu fazia, eu não tinha energia. Só que eu era tão cobrada pela sociedade para o emagrecimento que eu sempre achei que o erro era em mim e que eu tinha que seguir aquilo. Então, ela tentou tanto seguir aquela dieta. Ela disse que ela só tinha de permissão comer... assim, eram 6 alimentos que ela tinha de permissão: peito de frango, abacate. Era uma dieta extremamente restritiva que fez muito mal, e a parte psicológica dela ficou completamente destruída. E ela resistiu muito para vir para mim. E aí, quando ela chegou, aí eu disse assim, eu tenho para te dizer que o que eu preciso é o contrário. Eu preciso que você coma e que você reaprenda a comer. Porque esse período que você está em uso da medicação, ela já vai aí em 14 quilos, né? Perdidos. E aí eu falei para ela assim, o período que você vai comer, você vai comer com qualidade, mas o que eu mais quero é que você coma e que você aprenda a olhar para a comida sem que você veja ela como sua inimiga. Hoje ela ainda não consegue entrar num ritmo de exercício, a gente ainda não conseguiu implementar porque ela tem outras queixas, tá com inflamação importante no joelho, mas assim, em pouco tempo eu já vejo, assim, o crédito dela e ela voltar, né? Porque ela falava assim, não sei se vai dar certo. Eu disse, mas já deu certo, né? Já deu certo, já está acontecendo. Você já está aí em 14 quilos. Quando foi que você conseguiu isso? E ela hoje a minha paciente mais... que me dá mais orgulho, porque ela manda foto de tudo, ela registra tudo. Então, assim, as pessoas vêm de uma frustração muito grande, né, com relação ao emagrecimento. Quando eu vejo uma paciente de SOP, por exemplo, né, que a gente sabe que aquela paciente vem ali lutando e que é uma luta injusta, né, porque muitas vezes a paciente diz assim, eu como um tiquinho, eu faço um tiquinho, eu tento, e eu falo para ela assim, gata, o segredo vai ser a gente aumentar a sua massa magra, né? Para isso, a gente vai ter que ter estratégia. Mas aquela paciente, ela tá lutando contra a resistência à insulina. Ela não tem vontade, ela não tem disposição, ela não tem nada. Ela tá ali com uma obesidade muito alta e não consegue sair daquilo. E aí, quando a medicação entra,
que a gente consegue ajustar isso, que a gente consegue estabilizar, né, essa insulina da paciente, que a gente consegue colocar ela num caminho ajustado. Essa paciente tem resultado fantástico. Essa paciente engravida. Essa paciente começa a realizar sonhos, né? Então, esse tipo de paciente, assim, que mexe mesmo com o coração da gente e vê que as pessoas que acham que a medicação é um atalho e que é uma facilidade, não entendem muito o que é viver, né, essas limitações. Né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, doutor. Eu até brinco com minhas pacientes que eu mostro, ó, se você, por exemplo, se a pessoa optou por fazer uma bariátrica, né? Não significa que daqui a 3 anos você vai se manter magra por conta da bariátrica. Exatamente. Então, se você, digamos, só por isso, só pelo fato de você ter feito a bariátrica ou ter feito um tratamento com a tisepatida, com o Mounjaro, né, durante um certo período, e achar que por conta disso você vai eternamente continuar magra, não é bem assim, né? A gente não pode colocar tudo no peso do procedimento ou da medicação, né? Uma das coisas que mais me preocupa, né, hoje em dia é justamente essa questão da obesidade sarcopênica, né? Que ela está vindo aí e a gente está vendo que a incidência tem aumentado bastante. Por quê? Porque as pessoas, né, elas querem baixar de peso, elas querem comer pouco, né? Existe um terrorismo nutricional muito importante hoje em dia e aí meu maior medo é prejudicar um paciente, uma paciente, né? E aí é por isso que constantemente eu tô estudando, tô me atualizando, tô melhorando meus conhecimentos, releio, porque talvez coisas que a gente não dá devida importância no momento, depois a gente acaba percebendo o porquê disso, né? E aí a importância do profissional da área da saúde, do mesmo jeito que você pode mudar a vida da pessoa para melhor, você acaba prejudicando, né? Então eu tenho bastante medo em relação a isso, então tá sempre na minha cabeça essa questão e eu tô sempre me esforçando para não levar esse tipo de situação, né? Então, assim, quando a gente fala sobre, por exemplo, SOP mesmo, né, se a gente for encarar, esse corpo ele já não é um corpo que tem um potencial anabólico importante, né? Na verdade, quase zero, porque as células não estão respondendo ao estímulo da insulina, né? A gente sabe que a insulina é o hormônio mais anabólico que tem no nosso corpo. E aí, se a gente for começar a pensar em várias situações que essa mulher está enfrentando, então a gente tem a resistência insulínica, né, um corpo inflamado, desde o ponto de vista endometrial, a receptividade endometrial está completamente alterada, então até a implantação embrionária, né, a questão até os processos durante a gravidez, eles são prejudicados. Eu tenho várias pacientes com SOP que só puderam engravidar depois do emagrecimento. A gente sabe que a obesidade é uma causa importante de infertilidade, somado a isso tem a SOP, dentro da SOP tem a disbiose intestinal, então a gente precisa cuidar do intestino. Então, assim, são várias questões que a gente precisa... Dá tudo, é como se fosse um efeito dominó, né? Tá tudo relacionado com o outro e a partir do momento que a gente vai melhorando a parte metabólica dessa mulher, né? A gente consegue, digamos, começar a alcançar os objetivos dela e que dentro deles, digamos que uma das maiores queixas é a questão da infertilidade, né? Isso tá diretamente relacionado. E eu acho que quando a gente fala de mulher, a gente sempre tá falando de sonho, né? Sim. Porque mulher é muito emoção, muito... Então, assim, quando a gente fala de mulher, por isso que eu escolhi trabalhar com mulheres, né? Meu Instagram lá, Sua Nutri Mulher, justamente por causa disso, porque eu acho que bate meu coração, assim, ver... quando eu falo de mulher que tem essa dificuldade absurda para emagrecer, mulher com endometriose, que sente muita dor e que a gente sabe que esse tecido de gordura aumentado, ele vai produzir mais ainda esse estrogênio, vai prejudicar mais ainda essa mulher. E aí, quando a gente consegue ir controlando isso tudo, para a mulher é sempre realização de sonho, né? É como se a gente estivesse trabalhando exatamente com isso. Quero que Jaque fale um pouquinho, né, sobre essa paciente com SOP, essa paciente que precisa desenvolver mais essa massa muscular, a importância do educador físico aí nessa... Então, a doença, né, em si, como o doutor falou, é uma doença inflamatória, né? Então, elas sentem muitas dores, muito cansaço, né? Inchaço também, ela me reclama muito de inchaço. E aí, diariamente, eu estou sempre conversando com elas.
E aí, como é que você tá hoje? Já que eu tô extremamente cansada. Eu tô sentindo muita dor, principalmente na semana do período menstrual. Aí é que Endometriose também. E aí que elas reclamam bastante. Aí eu falei assim, para que você possa realmente ter um resultado e evoluir, você precisa também respeitar o seu corpo, né? Você está extremamente cansada hoje, já que eu estou cansada, mas eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Então eu falo assim, então vá na academia e faça um aeróbico, mas não fique parada. Até porque vai ajudar na questão da regulação hormonal, né? Vai liberar endorfina, vai te dar mais disposição, mais prazer e bem-estar. Então eu faço o seguinte, por você, aí até eu brinco, e por mim também, vá na academia. Aí ela, tá bom, vou tomar um banho e vou. E aí daqui a pouco, olha a foto sorrindo na esteira. Reclamei, mas... E aí, como é que tá? Não, tô mais aliviada. E aí, diariamente, eu fico ali, porque como o doutor falou, a gente tem que saber também escutar o outro, a dor do outro, né? E quando vem sempre para mim uma nova aluna, eu pergunto, né? Procuro saber um pouquinho como é que é a rotina dela, procuro saber se tem algum tipo de patologia, para que eu possa realmente ajudar essa mulher nessa questão. Eu falo sempre que o exercício físico e a alimentação é remédio. E é remédio. É remédio. Né? A gente sabe que uma mulher que tem endometriose, ela pode ter ansiedade, depressão devido à doença. Até porque ninguém vai estar todo dia sorrindo, sentindo dor, né? E aí eu falo, o exercício físico vai te ajudar a desinflamar, a aliviar as dores, vai ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, né? Então faça por você todos os dias, nem que seja um pouquinho. Ah, eu não consigo hoje treinar pesado. Não precisa treinar pesado. Vai lá e faz um treino leve. Na musculação, reduz sua carga. Não tô conseguindo fazer, estou sentindo muita dor. Vai lá e faz um aeróbico. Mas você não pode ficar parada. A gente sabe que as mulheres com SOP, endometriose, elas têm uma incidência de risco de ação suicida, de transtornos mentais, ansiedade muito mais aumentado do que a população em geral, né? E também a mulher na menopausa, né? A gente sabe que a mulher na menopausa, por mudanças mesmo da estrutura do córtex, também uma menor ativação por conta do hipoestrogenismo a nível do córtex cerebral, a gente sabe que existe uma maior prevalência em questão de ansiedade, de depressão, né, ideação suicida. Sim. E aí é interessante essa questão da adaptação do treino também. Uma das grandes questões digamos, do acompanhamento multidisciplinar, né? A gente faz a parte nutricional, que é necessário pelo menos a gente bater a meta proteica para fazer a preservação de massa magra. Sim. Então são questões diferentes. Primeiro a gente pelo menos bate aí a meta proteica para preservar a massa magra, depois a gente pensa em hipertrofia. São questões diferentes, exatamente. Mas pelo menos a gente, para não piorar algo, né, a gente precisa pelo menos bater essa meta proteica. E o segundo é adaptar, né, com o treinamento, né? E aí vem a importância do profissional, do personal trainer, né? Do profissional da educação física para poder fazer essa adaptação. É o que eu sempre falo com minhas pacientes. Existem diferentes tipos de treinamento, né? Existe também a periodização, que é extremamente importante. Sim. Então, se você tem uma ingesta calórica menor, você precisa... Eu tinha uma paciente que, independente de como ela tivesse, era pancada no treino. Eu falei, não, você precisa adaptar seu treino, né? Não pode acontecer Somos isso, cíclicas, entendeu? né? Não. Independente do que acontecesse, ela só queria treinar forte. Eu falei, a gente precisa, né, fazer essa alteração. O aeróbico tem uma função, o anaeróbico tem outra função, o treino resistido tem funções diferentes, tem periodização, e o profissional da educação física, o personal trainer, ele é essencial para a gente poder levar o estímulo adequado, né? Sim. Cada pessoa tem o estímulo, né, de hipertrofia, tem uma base fisiológica, mas também tem uma questão de percepção, né? Sim. Então, para mim, um estímulo hipertrófico pode ser completamente diferente do seu estímulo hipertrófico, né? Então, aquela percepção de treino que exige a pessoa, né, está muito mais relacionada à condição que a pessoa está naquele dia, né, pode ser também tanto fisicamente quanto mentalmente, do que o que o livro diz. Logicamente que tem uma base fisiológica, mas também a gente precisa adaptar isso à realidade
da mulher naquele dia, né? Claro. Quando a gente pensa em endometriose, né? Eu que sou especialista em endometriose, trato isso todos os dias no consultório. E aí, quando o Jaque fala aqui, né? A gente tem um índice aí de 1 a cada 10 mulheres tem endometriose, né? Aqui nós já temos 2. Então, assim, hoje, e ainda é uma doença super subnotificada. Então, hoje, a gente tem mais informação, né? Quando eu comecei a falar sobre endometriose no meu Instagram, eu recebia, assim, relatos e relatos, né? Eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho isso. Ai, meu Deus, isso explica tudo. Então, assim, eu sempre bato na tecla também que nós, profissionais de saúde, que a gente leve mesmo, né? Eu super admiro, assim, vocês. Doutor João, ele leva essa informação através de palestra, através de curso, através de... Por quê? Porque a gente tem muita gente ruim falando muito e muita gente boa falando pouco, né? Então, eu sempre falo que é o nosso papel levar conteúdo e ciência, né? Para que essa informação fique acessível, para que essa mulher, na menopausa, por exemplo, ela não sinta que aquele sono que desregulou, que aquela libido que sumiu, que aquela energia, que aquela tristeza que ela está sentindo, que é ela, né? Eu mudei, né? Eu recebo muita paciente que, na menopausa, que diz isso, assim, minha vida, hoje eu tô, assim, vivendo por viver, né? E eu digo que no consultório a gente, a cada 10 pacientes que eu recebo, 7 a gente tem que parar para ouvir e muitas vezes a paciente vai chorar muito, porque a gente mistura ali com a terapia, né? E eu sempre falo assim, você tá em acompanhamento com o psicólogo, tá fazendo terapia, porque essas mulheres, elas vêm de muitas queixas, são realmente pacientes poliqueixosas. E a gente não tá falando só de queixas físicas, né? Tem a dor física e tem a dor psicológica também, né? Que quando a gente começa a tratar com terapia hormonal, com tratamento da obesidade, reduzir endireitar mesmo ali as veredas dessa paciente, ela vai fluir e ver que realmente não é um fim, né? Não é o fim da vida dela. Quando a gente fala sobre a questão do diagnóstico da endometriose, já é o primeiro problema, né? Aqui na média, na mulher, a mulher normalmente aqui no Brasil leva de 7 a 10 anos para ter o diagnóstico da endometriose. E aqui é um país que ainda tá melhor, porque tem países muito piores. Pois é. E aí, quando a gente fala no sistema público, é pior ainda, entendeu? Porque os pacientes não têm acesso diretamente a um profissional capacitado para fazer esse tipo de diagnóstico, ou até a parte dos exames, né, necessário, até um ultrassom com preparo intestinal para fazer a pesquisa de endometriose, nem isso, ou então tem que esperar muito tempo, né? Quando ela já passou por vários profissionais que não conseguiram diagnosticar esse problema, né? E aí, falando um pouco sobre a questão do sono, né, da mulher na menopausa, né? Já existe uma fisiologia por trás. Quando a gente vê, existem estudos que mostram o padrão de sono completamente alterado dessa mulher. Então, quando a gente percebe o padrão de ondas que ela tem durante o sono, né? Essa mulher, ela vai aumentar essa latência, né? Então, só o adormecer. Isso eu estou falando só da parte fisiológica, não estou nem falando da parte mental, né? Porque vem a questão da ansiedade, inquietação mental. Então, a gente vê que a mulher, né, fisiologicamente, ela vai levar mais tempo para adormecer. E as ondas lentas, né, que são relacionadas com o sono profundo, além de diminuir na frequência, diminui também na duração. Então, está diretamente relacionado. E aí, quando a gente tem uma noite mal dormida, consequentemente, no outro dia... né, a desregulação e então, o assim, emagrecimento... é um efeito que vai acumulando. E é como você falou, né? Essa questão... A minha primeira consulta, né? Se for mulher em idade de transição menopausal, menopausa, leva aí 1h30, 2 horas facilmente. A depender da queixa, né? Do quadro dela. E eu sempre falo para ela, ó, aqui é quase uma terapia, né? Então, assim, o que você achar importante me falar, para mim é importante escutar.
E aí, às vezes a gente nem começa a consulta em si, ou seja, nem começa na amnésia e a gente já passou uma hora só conversando, entendeu? Então, e muitas vezes, até no retorno, é muito mais uma escuta do que tomar uma conduta em si. E essa mulher já sai aliviada de lá. Então, essa parte de escutar também, não ser estritamente profissional da área da saúde, mas ser humano, né, antes, e dar a oportunidade para essa mulher falar, quando muitas vezes ela é silenciada pela sociedade. É importante. E outra coisa também que é extremamente importante é essa questão da mulher estar sempre, né, fazendo outras coisas e sempre deixando o seu cuidado de lado, né? Então são várias questões, né, que eu particularmente tenho um amor a tratar eu amo tratar a mulher principalmente na parte da transição menopausa, porque são mulheres que precisam, né? E às vezes só o fato de escutar já ajuda bastante essas mulheres. É como se estivesse devolvendo vida, né, para essas mulheres. Exatamente. Né? É muito interessante. Com a endometriose acontece muito isso, né? Porque a paciente chega, assim, ela acredita que ou ela tá fazendo um uso abusivo, assim, de remédio, de medicação, e continua sentindo dor, né? E aí a gente ainda pega, assim, pseudoprofissionais que não entendem que eu até vi um meme esses dias no Instagram que era assim, não é possível que a solução para a minha vida é fazer dieta, me alimentar bem e dormir com qualidade. Mas, assim, isso é o básico para a vida, né? E as pessoas, assim, ainda resistem a acreditar. Porque se a gente falar aqui de milhões de patologias, a gente vai falar sempre dessa questão, né? Do sono reparador, da alimentação com qualidade e do exercício físico. Porque é o básico realmente que funciona. Sim. Né? E aí, rapidinho, já que só. E aí, quando essa mulher com SOP, com endometriose, com esses desequilíbrios da menopausa, quando elas chegam, que a gente consegue, eu digo assim para elas, eu te peço 30 dias de crédito. Confia em mim, 30 dias e vamos implementar por 30 dias e aí depois você vai me dizer o que foi que o seu corpo falou. E aí, muito antes disso, elas começam a perceber melhoras no intestino, elas começam a perceber que a indisposição que elas não tinham para treinar, ela começa a existir, elas começam a perceber que as coisas foram mudando e aí voltando lá para os análogos, é esse o papel que eu acho que a gente tem como equipe de mostrar para esse paciente, olha aqui, ó, nessa trajetória você conseguiu. A medicação foi um suporte, mas ela vai ser retirada em algum momento. E quando ela for retirada, você tem que ter aprendido para você seguir o seu caminho. Vai continuar tendo assistência de todo mundo, mas assim, você vai ter reaprendido, né, a viver com o seu corpo, né, a viver bem com o seu corpo, a silenciar essas patologias, né. A SOP e a endometriose, elas não têm, são doenças crônicas, não tem cura, mas elas vivem em remissão ali, né? Tem pacientes que chegam no consultório que dizem assim, meu primeiro filho eu engravidei, eu não tive dificuldade nenhuma, eu tenho SOP, mas aí eu digo assim, e como foi essa gestação? Ah, não, tive pré-eclâmpsia, teve diabetes gestacional, não. Foi tranquilo? Né? Aí eu digo assim, muitas vezes seu corpo está te protegendo dessa gestação, né? Seu corpo é muito inteligente, é uma máquina perfeita, então assim, se está em desequilíbrio, ele vai dizer, pare e arrume para engravidar com a máquina funcionando perfeitamente, né? Sim. Porque se para você já tá faltando, imagine para 2, né? Ou mais. Sim. Então, agora eu vou deixar você falar, já que... Essa questão da escuta e do acolhimento é super importante, né? Porque elas, como você falou, elas estão cansadas de, tipo assim, vou te passar uma dieta, tome. Isso, sair, eu tenho aqui um papel na gaveta, tome, vai embora. Eu quero te ver com 30 dias. E não é assim, porque ela já está desestimulada. Exatamente. Ela está cansada de fazer um monte de coisa e não ter resultado. E aí, quando você escuta, né, você deixa ela falar. Quando você escuta, fala, olha, se você fazer isso e isso aqui, em 30 dias você pode conquistar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não só em 30 dias, para o resto da sua vida. E aí, quando diariamente você fica ali falando, ou semanalmente, né, com aquela paciente, ela vai se estimulando
né? Vai pegando ânimo. E aí, quando chegar o desmame da medicação, eu digo isso porque eu já tive alunas assim, Sim, né? sim. Ela consegue manter aquele estilo de vida, porque ela percebeu os benefícios. Eu tenho mais disposição, meu sono realmente melhorou, eu consegui emagrecer, né? E quando a gente está no processo de emagrecimento, que vai entrar em um déficit calórico, tem a questão da medicação também, é um turbilhão de emoções, né? E aí ela consegue, tipo, manter aquela massa muscular. Porque no processo de emagrecimento, é normal perder um pouquinho, né? Sim, sim. Muitas Só vezes leva tudo, mas a gente vai lutar Isso. pra perder o mínimo de... Isso. Aí eu falo, é importante também que você treine, né, a musculação no mínimo 3 vezes na semana, porque não adianta você querer emagrecer de forma não saudável. Se você perder muita massa muscular, você não vai ter emagrecimento saudável. E aí eu explico a importância da massa muscular, tudo direitinho. E é interessante como realmente quando você acolhe e mostra, olha, eu tô aqui, mas não para te vender apenas o meu trabalho, e sim para poder mostrar para você que meu trabalho pode transformar você, né? Mas não é só a questão financeira, pelo menos para mim, né? Eu falo que eu demito pacientes. Eu também. Demito pacientes. Assim, eu digo assim, olha, mando várias mensagens, assim, tô ali há um tempo com a paciente, eu vi que a paciente não conseguiu adequar e a gente já tentou várias estratégias, eu digo, olha, com todo carinho, eu tô te demitindo, porque eu não consegui te ajudar, mas você precisa procurar alguém que consiga, né? Porque não adianta a gente estar aqui no acompanhamento, você até vem, mas assim, venha pra gente conversar, passe aqui pra gente conversar, vamos tomar um café, vamos virar amigas, mas assim, se o meu trabalho não fez diferencial mesmo na sua vida, você também tá me frustrando. Sim. Então, eu prefiro que a gente encerre, né? Uma das coisas que a gente precisa entender é que, e eu gosto de mostrar isso para o paciente, é que as oscilações vão acontecer. Exatamente. Né? As oscilações, elas fazem parte do tratamento. A gente não exige, a gente já está calculando uma margem de erro por conta disso, porque ninguém é atleta, nem os atletas eles fazem 100%. São poucos, né, que conseguem ter esse nível de resiliência e de disciplina, né? Então, eu sempre coloco para elas que as oscilações, elas fazem parte e tá tudo bem, entendeu? Sim. Do mesmo jeito que vão ter oscilações, né? Eu também não sou altamente restritivo, eu não acredito muito na restrição, porque eu acredito que, às vezes, no final de semana, a pessoa precisa de um reset mental para, na segunda, ela poder continuar aderindo de uma maneira adequada, né? Então, assim, eu sou bem flexível, entendo bastante as situações, né, da vida e tudo mais. Mas uma coisa eu deixo claro também. Eu não posso me importar mais com a saúde dela do que ela mesma. Exatamente. Entendeu? Então, assim, no momento que eu percebo que existe uma assimetria entre o cuidado dela, né? Ou seja, eu tô... Porque tem gente que quer ser cuidado, mas não quer se cuidar. Né? São coisas completamente diferentes. Então, quando eu começo a cuidar muito mais dessa paciente do que ela própria está se cuidando, aí eu já coloco as cartas na mesa, eu falo, ó, dessa forma não pode acontecer, entendeu? E aí, do mesmo modo que eu sou bem tranquilo, eu também sou exigente nesse ponto, entendeu? E aí eu deixo bem claro, e graças a Deus, assim, normalmente quando a gente chega nesse ponto de quase enfrentar essa paciente, né, botar no mesmo nível, enfrentar essa paciente, elas têm uma resposta positiva, mas é necessário, né? Muitas vezes dá certo e a paciente vira o jogo, exatamente, né? Ou não, ou a gente realmente precisa, né? Fale aí, Jackson. Às vezes eu falo, até brinco, né? Disse, olha, eu tenho cara de boazinha. Eu falo ali tranquilamente, mas na hora de falar sério, eu falo sério. Eu falo, o caminho foi dado, eu vou te dar o caminho. Mas o seu resultado vai depender do seu esforço. É verdade. E eu quero que você seja honesta comigo, assim como eu vou ser com você. Né? Já que eu consigo perder 5 quilos em 30 dias, olha, esse aqui vai ser o passo. Mas o seu resultado vai ser de acordo com o seu esforço. Porque não adianta também, eu quero entrar no processo de emagrecimento. Aí eu tô ali treinando. E a alimentação? Tá toda desregulada. Exatamente. É o famoso nadar e morrer na praia. Então eu preciso que você seja honesta comigo. O que eu puder fazer para você ter um bom resultado, eu vou fazer. Mas eu preciso que você também, né, colabore. Então, eu deixo bem claro também. Doutor João, eu participei, né, de um evento seu, que você falou muito sobre os 10 passos do emagrecimento. Sim. E aí a gente consegue resumir eles um pouquinho aqui? Sim, basicamente essa palestra, a ideia foi que a necessidade de abordar, né, tanto
a obesidade, né, desde um ponto de vista fisiopatológico, né? Sem romantizar. Sem romantizar, né? Falar claramente que a primeira coisa que eu falei já no começo foi, obesidade é doença. Exatamente. É doença crônica, ou seja, exige um tratamento a longo prazo, exige um acompanhamento a longo prazo, né? E não, na verdade, você entra em remissão, né? Mas você tranquilamente pode voltar e até piorar, né? Seu status, né? E aí, basicamente foram passos, né, que eles são simultâneos, né, nenhum é mais importante que o outro, que a gente pode, né, abordar a obesidade e otimizar a parte metabólica, né. Então a gente falou sobre como elevar, por exemplo, a lipólise, né, que é o processo de queima de gordura, ao mesmo tempo reduzir a lipogênese, né? A gente falou também sobre como otimizar a saúde intestinal, está diretamente relacionado com a obesidade, com a absorção de nutrientes, né? Com essa capacidade da pessoa fazer essa absorção adequada. Por quê? Porque, como você já falou, as pessoas elas vão comer menos com a medicação, né? E eu gosto de deixar claro que quanto menos você come, mais importante é o que você Qualidade, come, né? Qualidade nutricional. E aí eu gosto de fazer a prescrição de enzimas digestivas para otimizar essa questão da absorção de nutrientes. A gente falou sobre como combater a resistência insulínica, né? A gente falou sobre os sensibilizadores da leptina, né? A leptina a gente sabe que é um hormônio importante na supressão do apetite, porém existe um estado paradoxal na pessoa obesa, né? Do mesmo jeito que a leptina está aumentada, né, no obeso, ou seja, se você fosse pensar, a ideia seria que se está aumentado, o obeso ele não tem fome. É uma resistência. Mas tem uma resistência, pior, é uma resistência seletiva. Ou seja, algumas ações da leptina acontecem e outras têm um bloqueio, tem uma resistência, né? A gente falou sobre a questão de como fazer a parte, né, da modulação de neurotransmissores. Então, ninguém é gordo porque quer, né? Tem uma base fisiológica, tem uma questão também neuroquímica muito importante que está agindo diretamente. Então, como fazer a modulação da serotonina, como fazer a modulação da dopamina, né? Como fazer o controle de compulsão alimentar. Então, a gente falou sobre suplementação que pode facilitar, né, melhorar essa questão da compulsão alimentar. Então, foram vários passos que a gente faz de uma maneira simultânea, né, através de suplementação, às vezes até através de um bate-papo mesmo, de uma conversa sincera com o paciente, mostrando para digamos, os caminhos, né, as opções. Eu acho sempre importante a gente dar opções, né? Se a gente só der um caminho, fica impossível, né? Ninguém é assim, a vida não é assim, né? Então, foi mais uma questão de poder, né? E eu fiz especialmente para os nutricionistas, porque foi no dia do nutricionista. Então, a ideia era justamente que vocês pudessem aplicar isso no consultório de vocês, né? Então, muito questão de suplementação e a parte comportamental que eu acho, né, muito necessário para a gente poder abordar a obesidade, né, desde o ponto de vista fisiopatológico, e também ajudar o ser humano que está na nossa frente, né, diminuindo a ativação de gatilhos ou até suavizando algumas questões. A gente entender mesmo, assim, esse paciente, eu sempre falo assim, dentre as estratégias nutricionais, né, aí muitos chegam assim, mas na minha casa fulano compra, eu disse, transforma esse ambiente, sai desse ambiente obesogênico, né, como eu atendo mulheres, normalmente são as mulheres responsáveis, né, pela gestão do lar e do que vão comer e tal. E quando a gente percebe, você tem até uma paciente Manu, né? Sim. Que você até percebe, assim, que quando a mulher entra naquele processo, né? Ela começa a levar a família inteira, porque ela começa a cozinhar, a fazer as compras, né? Então, assim, a gente olhar para a obesidade não como mas é um gordinho bonitinho, eu sou gordinha, mas eu sou uma gordinha saudável. Se obesidade é doença, não existe gordinho saudável, né? E começar a criar, de fato, estratégias no ambiente, na casa, no pensamento, no aumento do gasto energético, para que isso se torne um passado, né? Para que a obesidade fique lá no passado. Isso. E assim, existem mais de 200 doenças, né, relacionadas diretamente com a obesidade, além do risco de câncer, né, principalmente na mulher. O câncer de mama, qual é? As pessoas ficam aí falando, a genética, isso e aquilo. Qual é o maior risco? Obesidade, câncer de endométrio. Obesidade, entendeu? Então, assim, são várias questões
que a gente precisa encarar a obesidade de uma maneira mais séria, né? Mas ao mesmo tempo pode ser de uma maneira leve, né? Mas a gente precisa também ver ela como ela é, né? Exatamente. É uma doença e está relacionado com várias outras doenças e a gente não pode deixar isso fora da consulta quando a gente conversa com essa paciente, né? Até porque vai virando uma cascata onde a gente vai colocando doença sobre doença, né? E muitas vezes a gente não olha que a primeira a ser tratada tem que ser ela, que depois a gente começa a regular vários outros parâmetros, né? E é interessante essa questão que você falou sobre o ambiente, né, familiar e o ambiente obesogênico, né? Uma das coisas que eu recomendo bastante, principalmente nas mulheres, né, e até no homem, é trazer o seu cônjuge, né? Exatamente. Trazer a pessoa que está com ela, né? Porque é extremamente importante quando aquela frase, né, casal que se cuidam juntos, né? Crescem juntos. Então, assim, parece besteira, mas isso influencia bastante essa questão. Então, principalmente na parte de menopausa, que eu tento mostrar para o marido, né, que a falta de libido dela não é porque ela não tem mais desejo por ele, né? A irritabilidade dela não é porque ela tá irritável, só desconta em você. Não, tem toda uma base fisiológica, tem um porquê, uma parte hormonal que está diretamente relacionada com isso e que a pessoa tem um pouco mais de calma, né? Um pouco mais de paciência, porque a partir de agora a gente vai começar a melhorar, a trabalhar essas questões, né? Quando fala em libido, chegam lá no consultório e sempre assim, me dê alguma coisa. Prescreva alguma coisa, que o negócio lá em casa tá ruim, o fogo sumiu e meu marido tá reclamando, peraí, mas libido é multifatorial, tem que ver o que é que tá acontecendo, como é que tá a relação, como é que estão os hormônios, em que fase você está, né? Uma paciente, por exemplo, com endometriose, com muita dor, com muito ansiedade, sem dormir direito, uma paciente deprimida, ela vai ter libido? Não. Né? Então, assim, ela tá extremamente retida, então, a gente começa a trabalhar, principalmente quando chega nessa fase de treino e de tudo, de assistência completa, a gente começa a trabalhar justamente essa autoestima, essa autoeficácia, esse poder feminino, ele ressurge, né? Melhor. E aí, já que quando ela começa a postar as pacientes lá que aparece aumenta o tônus muscular. Quando aparece um quadríceps, a perninha ali. Tudo melhor. Tudo melhor. Aí os maridos têm que pagar, já que não é nem a mulher, o marido tem que fazer o investimento e garantir a libido da mulher aí. Ó. É ter a consciência realmente de que o exercício físico e a alimentação tem que estar junto. Exatamente. Não adianta. Não adianta você querer treinar e não ter uma boa alimentação, ter uma boa alimentação e não treinar, não adianta. Porque se você precisa de disposição, regular os hormônios, tem que ser os dois. Tem que ter sono bom, tem que ter exercício, tem que ter nutrição e tem que ter aí o médico acompanhando. Para fechar, eu queria que vocês falassem pra gente onde encontrar, né? Onde a gente encontra a Jaque, onde a gente encontra o Dr. João e... falar que foi uma delícia esse bate-papo. E aí a gente fala aí, Jaque. Vamos lá. Para poder me encontrar no Instagram, né? @JaqueAndradePersonal. Lá tem um linkzinho, né? Que pode falar comigo diretamente. E também tem as páginas, né? De todos os planos direitinho. Mas eu prefiro que ainda venha falar comigo pessoalmente para que a gente possa marcar uma pré-consultoria, para que eu possa conhecer essa mulher, entender a dor dela, entender o que realmente, de fato, né, ela quer mudar, para que eu possa agregar. E eu também queria deixar um recadinho, Dani, né, para essas mulheres que estão aí realmente sem disposição, tá com algum tipo de patologia, quer realmente mudar, né, em si. Se priorize. Eu sempre falo que a nossa saúde é nosso bem mais precioso. Sem saúde, a gente não conquista nada. Exatamente. Nada. Eu quero comprar uma casa, você tem que trabalhar. E aí, como é que tá essa saúde? À disposição, né? Então, claro, todo mundo quer uma estética, né? Quem falar que não quer, isso não existe. Você quer se sentir bem, você quer colocar uma roupa, quer ter autoestima alta. Então, isso é um bônus, né? Você tem que pensar o seguinte, eu vou começar a mudar minha alimentação, a treinar, tudo direitinho, pra quê? Pra ter saúde e conquistar as outras coisas. Então, assim, priorize realmente a saúde, né? Claro que o emagrecimento, a hipertrofia, a disposição vai vir como combo, né, doutor? Com certeza.
Mas a saúde em primeiro lugar. E aí, só puxando um gancho, porque ela falou que já que falou, musculação para mulher é inegociável. Inegociável. Né? É inegociável. É. Eu recebo muitas pacientes que falam, doutor, eu faço uma caminhada. Eu falei, Ok. ótimo. Porém, você precisa fazer musculação. Se você fizer, aí quando elas não fazem, eu tenho uma das perguntas é, quantas vezes você treina, né, musculação? E tem algumas que não estão treinando. Eu falei, pronto, como você já vai sair daqui e já vai pra academia, então eu vou colocar 3. Porque pelo menos está combinado que você vai treinar 3 vezes na semana. Se você puder treinar mais, melhor ainda. Agora, 3 vezes é obrigação. Por quê? A musculação, né, a quantidade de músculo está diretamente relacionado com sua autonomia cognitiva e física durante o seu envelhecimento. Então já saíram estudos, e por sinal vários esse ano que mostraram, né, que a quantidade de músculo, né, de massa magra está diretamente relacionado com a parte cognitiva, né? E aí quando a gente fala de saúde da mulher e mulher na menopausa, isso se torna muito mais evidente, né? Então, mulher, por favor, musculação, se você gosta, se você não gosta, aprenda a gostar, porque é para sua saúde, tanto física quanto cognitiva. Tá? Muita paciente chega e fala pra mim isso, assim, eu falo, e a musculação? Ai, não gosto, eu tô fazendo caminhada, pilates, nananana. Maravilha, mas inclua a musculação. Ah, eu não gosto, eu também não, mas eu sou adulta e se eu não for, eu prefiro sentir dor lá do que, né? E é nosso tecido funcional, né? A gente tem, eu fico perguntando assim, mas quando você tiver 80, 90, você quer levantar da cadeira, você quer tomar banho sozinha, quer fazer como aí, né? Porque a expectativa de vida aumentou, mas se não aumentar com qualidade, não faz muito sentido, né? Na verdade, é inegociável, tem que ir. Não tem... Vai sem querer, minha gente. No começo, essa paciente, assim, no começo ela tá... paciente de SOP e endometriose, que é o que eu mais pego em menopausa, ela tá sem querer nada. Eu digo, eu vou te dar aqui, ó. Você vai fazer 1 mês usando o pré-treino. Depois a gente vai resolver. Mas por enquanto, use. Mas vá. Vá, tome um cafezinho e vá. Vá por amor, por ódio, pelo que for, mas vá, arrume um motivo. Tem até um memezinho também na internet que, assim, a mulher disse que tá lá na academia e ia passar só 20 minutos, mas tinha uma mulher do lado dela falando sobre a gaia que tomou, e aí ela percebeu que conseguiu malhar 40 minutos. Então, qual vai ser? Se você vai fazer seu devocional, se você vai assistir uma aula, se você vai botar um fone e escutar chiclete com banana, não importa. Mas assim, vá, né? Mais alguma coisa, gente, pra gente? Você falou do meme, eu achei engraçado agora. Que sempre quando um aluno, né, que tá sedentário há muito tempo sem treinar, ou nunca treinou, aí eu falo, né, dos benefícios e tal, eu falo assim, se um médico, já coloco o nome do médico no meio. Autoridade. Fala assim, você tem 5 meses de vida pra você viver, mas você tem que fazer exercício físico. Filha, você vai querer. Ela, na hora, aquela pessoa vai treinar. Ah, porque a desculpa não tenho tempo. Aí eu falo, mas se o médico falar que você tá com uma doença e você tem 5 meses pra poder começar exercício físico, senão você pode morrer. No instantinho você vai. Aí ela começa a dar um sorriso. Né? Eu disse, no instante vai, doutor. Pois é. No instantinho. Né? Então. Bom, não, pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar, quem quiser me encontrar, né? Eu atendo presencialmente no Núcleo Plena Vita, no Jardim Europa. E atendo também, tenho paciente em todo o Brasil, online também. Tá? Meu Instagram é drjoão.fonseca. E basicamente é uma fonte que eu encontrei de informar, né, as mulheres sobre menopausa, sobre emagrecimento, de mostrar também para os maridos, para os filhos, né, que existe toda uma base fisiológica para aquele tipo de sintomas que aquela mulher tá apresentando. Então, eu faço com que meu Instagram seja também uma forma dessas mulheres se conectarem comigo, né? Às vezes, muitas mulheres não podem se consultar comigo, então eu tornei o Instagram uma forma de informar em relação a menopausa, a mitos, a emagrecimento, e também tem um link lá para quem quiser marcar consulta, palestra, enfim, tem um link lá na bios para poder entrar em contato diretamente comigo ou com Karen, que é a minha secretária.
Pronto. Lembrando sempre, né, que cada mulher tem seu tempo, né? E com esse suporte adequado, né, esses resultados vêm de forma leve e sustentável, né? Esse foi o nosso episódio do Endocast, né? Um podcast voltado para a saúde feminina, com informação clara e confiável. A informação deve transformar, de fato, a saúde da mulher. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que você compartilhe com outras mulheres e até o próximo episódio.